Melhor o pobre íntegro em sua conduta do que o rico perverso em seus caminhos. Provérbios 28, verso 6. Essa é a palavra de Deus, não é? É muito melhor, como a gente costuma dizer aí no ditado, né? O pouco com Deus do que o muito sem Deus. Essa é uma grande realidade. Pessoas íntegras estão entre os pobres, entre os ricos também, mas é muito melhor ser íntegro a Deus e ser amigo de Deus sendo pobre, do que tendo toda a fortuna do mundo e sendo insensível ou perverso, como diz a palavra de Deus. Este é o programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. Nós queremos mandar um forte abraço para você que está todos os dias com a gente, que acorda, arruma a cama, estuda a palavra e sai para ser Jesus para as pessoas. Isso é muito importante na vida. Deus tem um programa para você todos os dias. E este programa você pode encontrá-lo na Bíblia Sagrada, no estudo, na comunhão com Deus, porque senão a concorrência lá já vai estar com o programa prontinho para você, tenha certeza disso. Então, parabéns a você que tira um período por dia, de manhã, o melhor horário, claro, mas se não for de manhã, se não puder de manhã, durante todo o dia, em algum horário, dê uma parada de uma meia hora, converse com Deus, se inspire na palavra de Deus e siga sendo Jesus para as pessoas. Um abraço para você que está no YouTube também. Nós temos ali uma galera, como diz aqui o meu pastor de jovens, muito grande, gente boa, gente querida, que sempre manda aí recados. Alguém aqui está agradecendo, a Laura Lima. Estou agradecendo a Deus pelo emprego do meu filho. Vocês oraram, olha aí que beleza. Glória a Deus, ela diz em letras grandes aqui, glória a Deus. Que Deus possa abençoar você. Se ainda não está inscrito no YouTube, é muito fácil, olha aqui embaixo. www.youtube.com/, então aí vem o canal Reavivados por Sua Palavra NT. Não se esqueça de colocar o NT no final, se inscreva lá no canal, dê o seu like e também compartilhe a palavra de Deus com os seus amigos, com as suas listas de transmissão, de qualquer maneira, pelo Twitter, pelo Instagram. Passe para os outros a palavra de Deus, é importante. Queremos agradecer a você que é Anjo da Esperança, que apoia, nosso parceiro, parceira, e você que quer alguma informação sobre como se tornar um Anjo da Esperança, também temos esse número telefônico, é simples. Você pergunta, as pessoas vão lhe tratar com o maior carinho, vão lhe explicar tudo, como agem os Anjos da Esperança, apoiando a rádio, a TV, as mídias sociais e os cursos bíblicos. E aqui está, um dos cursos oferecidos pela Novo Tempo, apoiado pelos Anjos da Esperança, Ensinos de Jesus, 18 lições, o que Jesus disse sobre o juízo, o que Jesus disse sobre a morte, sobre a sua volta. Não perca essa oportunidade de estudar a Bíblia sistematicamente, né? E no final tem um questionário aqui, você responde o questionário e vai receber um DVD gratuito. É isso, guarde esse número é muito importante para você e é importante também para as pessoas que você conhece. Bem, espalhe, diga para as pessoas que é um curso gratuito para estudarmos a Bíblia e conhecermos alguns tópicos muito importantes. Bom, hoje vamos entrar no capítulo 7 de Hebreus. Vamos falar um pouquinho sobre Melquisedeque, né? Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque, maior que Melquisedeque. É muito interessante o que estamos estudando. Do capítulo 1 ao capítulo 10, o ministério supremo de Jesus. Maior que tudo aquilo que poderia acontecer. Na realidade, a cruz do Calvário fazia uma sombra nessas coisas cerimoniais que apontavam para esta própria cruz. A cruz apareceu, a sombra não precisa mais existir. Não é? As cerimônias todas, tudo que estava ligado à morte de Cristo, o santuário, os sacrifícios, os candelabros e toda aquela série de utensílios que são mencionados, aí de vez em quando a gente menciona, então essas coisas ficaram para trás. Jesus é maior do que qualquer coisa. Vamos para um rápido intervalo e voltamos com o capítulo 7.
Muito bem, já estamos de volta aqui com o programa Reavivados por Sua Palavra. Todos os dias um capítulo novo da Bíblia para estudarmos, para analisarmos. Que Deus possa abençoar você que está aí com a gente desde Gênesis, desde Salmos, começando ontem, hoje, não importa. Vamos estar juntos nessa jornada. Em janeiro vamos terminar aí, pela primeira, segunda semana, o livro do Apocalipse e vamos recomeçar Gênesis. Que beleza! Gênesis tem uma história linda, ou tem várias histórias, muitas histórias em pouco espaço, inclusive. Então aguarde, fique ligado sempre aqui com a gente. Capítulo 7, então, de Hebreus, vem falando sobre esse misterioso personagem, né? Que é Melquisedeque. Bom, várias dicas aqui. Há 3 passagens, apenas 3 menções de Melquisedeque em Hebreus, em Gênesis, em Salmos. E inclusive aqui aparecem essas 2 menções do Antigo Testamento, nesse livro de Hebreus. Quem foi Melquisedeque, né? A ordem superior de Melquisedeque. Um personagem interessante, foi real. A Bíblia diz que ele foi rei e sacerdote. Então, porque este Melquisedeque, rei de Salém, ele foi mencionado no verso anterior, o último verso, o 20 do capítulo 6, né? Então, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque apareceu antes das tribos, antes de Levi, não é? Antes de Arão. Então, ele era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando ele estava voltando daquela guerra dos 4 contra os 5 reis, né? E ele abençoou a Abraão, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Então, 2 coisas aparecem aqui, que na realidade apresentam um significado das palavras Salém, da palavra Melquisedeque também. Rei de justiça, né? Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também rei de Salém, ou seja, rei da paz. Rei de justiça, rei da paz. Então ele recebe o dízimo, é o rei de justiça, é o rei da paz. Uma outra coisa, sem pai, sem mãe, não é apresentada nenhuma genealogia. Isso você sabe que era muito importante para aquele tempo e para aqueles povos, né? De onde veio, ele é sacerdote de onde, mas na realidade alguns acham que ele era um dos filhos de Noé, veio de Noé, não é? E era temente a Deus, e era um sacerdote, era um rei também, que estava ligado a Deus, e dessa forma ele busca o dízimo, abençoa Abraão. Não tem pai nem mãe, porque não existe nenhuma ligação na genealogia. É um símbolo perfeito para Cristo. Muitos creem que ele é o próprio Cristo encarnado. Na realidade, esse é um pensamento de alguns apenas, mas a maioria acredita que ele é um personagem independente de Jesus, é um símbolo, não é? De Jesus. Jesus, então, é o ser maior de qualquer jeito, né? Jesus é maior que Melquisedeque, mas segundo a ordem de Melquisedeque, porque ele não tinha esse princípio, não tinha fim. E a palavra diz aqui, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto feito semelhante ao Filho de Deus. Semelhante não quer dizer igual, então não poderia ser aqui o próprio Jesus. Permanece sacerdote perpetuamente. Então, só para indicar, nós estamos estudando do 1 até o 10, capítulo 1 ao 10, a superioridade do ministério de Jesus. E ele é comparado a Melquisedeque. Por quê? Porque não tem começo, não tem fim, e a Bíblia não fala mais dele nesse sentido. Agora, a partir do verso 4, nós encontramos que o sacrifício levítico é menor do que o sacerdócio levítico é menor do que o sacerdócio de Cristo. Já essa introdução já fala tudo. Então, considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, verso 4, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos,
Então quem recebe é maior do que aquele que dá, quem abençoa é maior do que aquele que é abençoado. Então essa comparação nós estamos tendo. Jesus é comparado à linhagem de Melquisedeque. Ele não vem da linhagem de Levi, nem de Arão, como já disse, porque isso aconteceu depois, né? Mas já era um sacerdote. Então aqui explica um pouco, né, que o sacerdote, ele recebia o dízimo do povo, era lícito isso e tal. Verso 7, evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior, como já mencionamos. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimo, porém ali é aquele de quem se testifica que vive. Quer dizer, esse tipo e o antítipo. Ele é semelhante a Jesus, que é o antítipo. Melquisedeque então é o tipo, né? Uma sombra de Jesus também. Verso 10 assim, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai quando Melquisedeque saiu ao encontro deste, né? Falando dos sacerdotes. Então, a ordem de Melquisedeque maior do que a ordem dos sacerdotes normais, e Jesus está acima de todos eles, mas é tipificado por Melquisedeque. Aqui uma argumentação doutrinária, não é? Mencionando Cristo e Arão, alguns aspectos interessantes. A partir do verso 11, ainda fala de Melquisedeque. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, aqui é Jesus, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Bom, porque se havia perfeição nisso, não precisaria ter se levantado alguém da ordem de Melquisedeque, o próprio Jesus. Então, se o sacerdócio levítico resolvesse a questão, então Jesus não precisaria ter vindo. Acontece que esse sacerdócio levítico era a sombra da cruz. Quando a cruz veio, quando a cruz foi estabelecida, estas cerimônias todas deixaram de ser desenvolvidas. A lei do sacerdócio era imperfeita, a lei do sacerdócio terrestre, como diz ali, se fosse perfeita, não precisaria ter vindo. Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também de se mudar a lei. Foi o que aconteceu. Olha o verso 8, 7, o 7 do capítulo 8, no próximo capítulo, que interessante. Só vou fazer essa ligação, porque, desculpe, se aquela primeira aliança, antes da cruz, tivesse sido sem defeito, perfeita, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar por uma segunda. Então, Jesus ele veio para substituir aquela primeira, só para dizer que o sacerdócio dele era maior. Bom, a lei sacerdotal não seria para sempre, de Levíticos, né, dos Levíticos. Aqui vai dizendo assim, porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar. De Melquisedeque também. Então, a imagem de Melquisedeque, ela fala muito da imagem de Cristo como sacerdote. É desta linhagem que não tem ligação com Arão. Não tem início, não tem fim. É esse o exemplo que o autor de Hebreus aqui está fazendo, Melquisedeque, Jesus. Bom, portanto, por um lado, se revoga a anterior, verso 18, a anterior ordenança, por causa da sua fraqueza e inutilidade. Quer dizer, acabou. Matar cordeiros quando o Cordeiro de Deus veio não tem nenhum sentido, pois a lei nunca, verso 19, aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz esperança superior pela qual nos chegamos a Deus. Então, a vinda de Jesus morrendo na cruz do Calvário, eu estou repetindo muito isso, porque é importante. Se entendermos isso, vamos entender uma porção de coisas na Bíblia. Esta sombra que a lei fazia, que a cruz fazia, e era real, era necessária até vir o cumprimento deste sumo sacerdote superior, não é? O juramento de Deus não foi quebrado para os seus antecessores, para Abraão e para outros, não, porque tudo isso teve sua sequência. Sacerdotes apareceram a partir de Arão e eles foram
indicando um sacerdócio maior e melhor, porque eles tinham que fazer inclusive sacrifício para eles mesmos. Olha aqui, o verso 27, que não tem necessidade, como o sumo sacerdote, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro para os seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Jesus morreu por todos, de uma vez. Ele não precisava ficar fazendo todos os dias e não precisava fazer por ele mesmo, porque esse nosso Senhor, ele não pecou enquanto esteve aqui na terra. Bom, aí nós encontramos a partir do verso 22, então, por isso mesmo Jesus se tem tornado fiador de uma superior aliança. Ele é quem garante esta nova aliança. A primeira aliança passou, mas ela foi verdadeira. Tinha que ver com graça, misericórdia, salvação, perdão. Mas a segunda aliança é superior à primeira aliança, como diz aqui. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Então tem que ter muitos sacerdotes, né? Este, Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam, verso 25, a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Que mensagem poderosa essa do verso 25, né? Jesus está como sacerdote, está agindo por nós e para sempre, sem precisar fazer nenhum sacrifício mais. Já foi feito sacrifício na cruz. Temos que aceitar esse sacrifício na cruz e aceitar também a intercessão que esse sacerdote, que é supremo, que é superior, Jesus, o sumo sacerdote, faz no reino de Deus. Verso 26, com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. E aí vem aquele verso que nós lemos, que os sacerdotes comuns tinham que fazer, inclusive, sacrifício por eles, não é? E fala do Filho perfeito para sempre e tal, e termina nesta visão. Então, o sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdócio dos levitas. Ele é da linhagem de Melquisedeque, porque é uma comparação. Melquisedeque aparece sem nenhuma genealogia, então não tem começo nem fim, essa é a ideia, né? E Jesus também não tem essa ligação com Arão, com esse sacerdócio de Arão. Mas antes de Arão, inclusive, ele tem este símbolo de alguém que recebe o dízimo, alguém que é sacerdote e rei, né, de Salém, rei da paz, rei da justiça. Esta é a visão de Jesus, é um símbolo de Jesus, não é o próprio Jesus. Que possamos buscar conscientemente esse nosso Salvador amorável. É impressionante como nós podemos buscá-lo e achar nele conforto para as nossas lutas pessoais, conforto para vencermos esta maldita sina do pecado que recebemos em Adão e Eva e estamos trazendo conosco. Ele pode limpar a nossa vida, tirar a nossa culpa. Ele é o sumo sacerdote. Vamos orar. Pai querido, pedimos a tua bênção. Oramos, Senhor, te agradecendo porque este sacrifício foi perene, foi completo na cruz do Calvário. O sumo sacerdote que nós temos pode se compadecer dos nossos pecados, das nossas mazelas, pode nos perdoar porque ele entende perfeitamente. E o perdão dele é completo. Que possamos buscar-te, ó Pai, através de Jesus, sendo inspirados pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, a gente vai terminando por aqui, o programa segue e a gente volta amanhã com o capítulo 8. Você sabe como é que as pessoas eram perdoadas antes da morte de Jesus na cruz? Esta resposta está no Antigo Testamento, onde encontramos o santuário, local no qual os pecadores levavam animais para serem sacrificados em rituais de perdão de pecados. Interessante que quando comecei a estudar sobre este assunto, eu pensava que cada vez que alguém pecava, era necessário levar um animal para ser morto. Porém, se isso fosse verdade,
Imagine quantos animais seriam necessários para expiar todos os pecados que eram cometidos diariamente por todos os pecadores. O fato é que não eram todos os que tinham condições de sacrificar animais todos os dias. Para então oferecer o perdão diariamente a todo o povo, o sacerdote realizava 2 sacrifícios diários, um pela manhã e outro pela tarde. Qualquer pessoa que olhava para o cordeiro morto e pela fé o aceitava como substituto pelos seus pecados, alcançava o perdão. Porém, todo esse cerimonial era apenas uma ilustração do que aconteceria no futuro. Jesus seria o sacrifício perfeito que deixaria obsoleto o sacrifício do santuário terrestre. Na carta que Paulo escreveu aos Hebreus, ele deixa este ponto muito claro. No capítulo 7, a partir do verso 26, lemos: Com efeito, nos convinha um sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tenha necessidades como os sumos sacerdotes de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelo do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Paulo deixa claro que Jesus é um sumo sacerdote superior, primeiro porque ele não precisava de um salvador, diferente dos sacerdotes do Antigo Testamento, os quais ministravam rituais de perdão de pecados para os outros, mas eles também não passaram de pecadores. Segundo o aspecto de superioridade de Cristo, é que sua morte na cruz foi o sacrifício máximo, capaz de perdoar todos os pecados de todos os pecadores de todos os tempos, que pela fé aceitarem o Cordeiro de Deus como substituto. Sabe, segundo a Bíblia, todos os pecados que você já cometeu, todos os pecados que você comete e todos os pecados que você ainda cometerá já foram pagos na cruz do Calvário. Ou seja, você só continua com essa dívida se você não aceitar o pagamento. Se pela fé você aceitar Jesus como seu Cordeiro e seu sacerdote, você encontrará a paz do perdão que excede todo o entendimento.